Oi, meu nome é Lilia Rayane, eu estudo na escola José Irã Costa, faço o segundo ano do curso de Eletrotécnica e hoje eu vim falar com vocês sobre resistores. Resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar valores da corrente elétrica de acordo com as necessidades específicas. Eles são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, o efeito Joule, que já iremos falar. A sua função é resistir à passagem de corrente elétrica, por isso a maior parte deles é feita pelo um carvão em pasto, componente que é isolante elétrico. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Efeito Joule. A limitação da corrente elétrica feita pelos resistores ocorre pela transformação de energia elétrica em calor. Quando os elétrons se movimentam, ou seja, a corrente elétrica, chocam-se com os átomos que formam um material condutor, o atrito gera calor. E esse fenômeno é denominado o efeito Joule. Existem alguns resistores destinados exclusivamente para a geração de calor por meio do efeito Joule. Eles são denominados de resistências elétricas e podem ser encontrados em chuveiros ou ferros elétricos, por exemplo, como esse da imagem, que é uma resistência de um chuveiro. Para a representação de resistores em projetos elétricos, podemos usar a devida simbologia que é mostrada na imagem. Tanto faz utilizar uma das duas. Os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos, com a função de fornecer calor à água, ou na composição de circuitos eletrônicos. Os resistores, que compõem circuitos elétricos, geralmente possuem 4 faixas coloridas. A função das cores é redeterminar o valor da resistência do resistor, sem a necessidade de aparelhos de medidas. Por isso chamamos de código de cores. As duas primeiras faixas de cores representam os 2 primeiros algarismos do valor da resistência. A terceira faixa indica o número de zeros que compõem o valor da resistência. A quarta faixa representa a tolerância ou incerteza de medida do valor do resistor. Sendo dourada, a incerteza será 5%. A prateada mostra o resistor de incerteza de 10%. Caso não exista a quarta faixa, a incerteza do valor da resistência do resistor será 20%. Associação dos resistores. Em um circuito elétrico, os resistores podem ser organizados de 2 maneiras diferentes. As diferentes formas de se organizar as posições dos resistores são chamadas de associações e permitem a obtenção de valores diversos de resistências elétricas. Assim, veremos 3 associações: associação em série, associação em paralelo e associação mista. Primeiro, vamos para a associação em série. Associação em série, os resistores são colocados um ao lado do outro. Nessa associação, os equipamentos terão a mesma corrente elétrica e diferença de potencial diferente. Nela, você só precisa somar o R1 mais o R2 mais o R3, já que as correntes são iguais. Agora vamos para a segunda associação, associação em paralelo. Os resistores são colocados um sobre o outro. Nessa associação, os equipamentos terão a mesma diferença de potencial e corrente elétrica diferente. Ou seja, no caso dessa associação, você teria que utilizar uma fórmula que vamos mostrar no próximo vídeo de resistores e resistências parte 2. Agora, para a terceira e não menos importante, a associação mista. Ocorre quando em um mesmo circuito existem resistores associados em série e em paralelo. Uma associação mista pode ser definida como uma junção dos resistores em paralelo e em série. Sendo assim, você teria que primeiro resolver os em paralelo para depois resolver os em série.